Seja bem-vindo. Obrigado. Eu ia falar boa noite, né? Bom dia, né? Estou acostumado à noite, né? Mas tudo bem. Pessoal, quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o Gustavo, né? Não tem nenhuma diferença. Continuo sendo o Gustavo. E eu trabalho atualmente lá em Curitiba, numa plataforma missional chamada Global Fire, que tem o intuito de ser uma plataforma missional que desenvolve jovens a estar trabalhando a sua vocação e a sua devoção. Eu sou naturalmente um jocumeiro. Para quem não sabe o que é jocumeiro, é da Jocum, né? Jovens com uma Missão. Atualmente a gente não está dentro de nenhuma base, por isso que a gente está implantando essa nova plataforma lá em Curitiba. Tenho desenvolvido um trabalho com prostituição e com o tráfico de pessoas, né? Quando eu falo tráfico de pessoas, é no sentido de exploração sexual, né? Porque o tráfico de pessoas envolve aí uma grande rede de coisas, né? Uma cadeia gigantesca, o tráfico de pessoas. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito de justiça, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre justiça e ao decorrer a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que eu faço, o que eu desenvolvo e por aí vai. Agora esse mês, se assim Deus permitir, é claro, e o mês que vem estarei indo lá para a Holanda, em Amsterdã, né? Lá no famoso Distrito Vermelho. Para quem não conhece, o Distrito Vermelho é uma rua que existe lá em Amsterdã, e onde as garotas são expostas a vitrines e tudo mais e tal. Em Campinas, a gente desenvolve um trabalho dentro do maior prostíbulo da América Latina, que é o Jardim Tatinga, lá em Campinas, para quem não conhece. E ontem a gente inaugurou a nossa sala de oração dentro do bairro. Aí a sala de oração funciona todas as sextas-feiras, durante 2 horas, dentro de um prostíbulo, né? E aí fala assim, poxa vida, Gustavo, vocês estão com uma casa de oração dentro de um prostíbulo? Senão não faz sentido algum, né? Tem que ser dentro de um prostíbulo aí, para poder atacar mesmo, né? E aí a gente desenvolve mesmo esse trabalho lá dentro do bairro, lá em Campinas. Em Curitiba, então, é essa plataforma missional aí. Bom, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, famosinho versículo dos missionários. Já dizia Charles Spurgeon, né? Todo cristão é um missionário, né? Se não é um missionário, é um impostor. Então, bem-vindo ao campo missionário aí, vocês também, missionários. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Fala assim, ó. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente, como missionário e como cristão, a gente tem sempre a ênfase de dizer assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só que a gente esquece da base de tudo isso, que é no versículo 18. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo. A gente tem o grande esquecimento de que o princípio do ide é a autoridade que existe em Cristo. A gente esquece dessa autoridade que está ligada ao Cristo. A gente esquece disso. Antes do id existe uma glória que está sobre o Cristo, que toda a autoridade foi dada a Cristo, tanto seja ela lá no céu, quanto seja ela aqui na terra. E nós esquecemos disso, aí nós queremos fazer o id, mas esquecemos de dar glória ao Deus
ao Cristo. Isso é muito importante a gente ter essa ciência de que a gente precisa primeiramente devolver a glória que é devida ao Cristo. E a gente está preocupado mais em id. Se a nossa motivação do id não for de dar glória ao Cristo, nós não podemos ir. Se nós não devolvermos a glória que é devida ao Cristo, se a nossa motivação principal não for de dar glória ao Cristo, o id ele só funciona a partir do momento que nós devolvemos a glória que é devida a Ele. E se a nossa motivação é ganhar os perdidos, aí você já está errado. A sua motivação não tem que ser essa. É legal que eu sempre mando tem aquela lista de transmissão lá no WhatsApp, né? Aí eu tenho como missionário, no tempo integral, de ter eu tenho água aqui, obrigado. De mandar as informações do que eu estou fazendo e tudo mais, pela lista de transmissão e tudo mais. E geralmente, às vezes, geralmente, às vezes, né? Se é geralmente, é às vezes, né? Geralmente, eu mando assim pro pessoal assim, qual que é a sua motivação? E o pessoal cristão, né? Porque eu não mando as minhas informações para não cristãos, né? Porque senão vou falar que eu trabalho com prostituição, eles vão achar que é outra coisa, né? Não vai ter muito sentido, não. Se bem que alguns cristãos pensam outra coisa também, mas enfim. E eu sempre mando assim para as pessoas assim, né? Às vezes eu mando assim para as pessoas, qual tem sido a sua motivação? E essas pessoas floreiam tanto a motivação e nunca fala do Cristo. Nunca fala que a motivação delas é o Cristo. Eu fico indignado às vezes com isso. Eu falo, cara, a sua motivação tem que ser de total glória ao Cristo. Cara, imagina assim, ó, o Deus, a pessoa que era Deus, né? Que é Deus, ele deixa toda a sua glória, né? Filipenses vai falar sobre isso. Deixa toda a sua glória e ele vem aqui no mundo. Ele se rebaixa a sua criação, ele se faz carne pela sua criação, está à direita do Pai hoje como homem carnal, homem físico, e a gente esquece de dar a glória que é devida a essa pessoa. A único que é o Filho, a gente esquece de dar glória a Ele. E aí a gente, como cristão, quer cumprir o id. Beleza, vamos cumprir o id. E a gente esquece que o primordial é primeiro dar glória ao Cristo. Dito isso, vamos prosseguir. Eu acho que a Bíblia, cadê meu celular? A Bíblia é um livro muito peculiar, né? Muito interessante. Eu vou ler um texto aqui que eu escrevi baseado em uma pregação que eu ouvi. Eu queria que antes alguém abrisse a Bíblia para mim, lá em Ezequiel, capítulo 23. Aí, enquanto isso, eu vou ler um negócio aqui. Você vê assim, ó. A Bíblia é um livro tão passível de erro, somente por ela conter a verdade. E quando digo verdade, me refiro aos erros das pessoas que estão nela. Todas as suas palavras grosseiras, chulas, se você não sabe o que eu estou dizendo, então leia aí Ezequiel, alguém para mim, leia para mim, por favor. Ezequiel, capítulo 23, versículo 20. Que não seja RC, que é Revista Corrigida. Inflamou-se pelos seus amantes. É isso mesmo. Primeiro, amantes. Vamos lá. Cujos membros eram como o de jumento e cujo pulso é como de cavalo.
Olha o que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Desculpa os ouvidos de vocês, mas é isso que a Bíblia fala. Ela fala assim, ó, vocês são amantes, e vocês estão à procura de membros. Sabe o que é membro? Pênis, sabe? Do cavalo. É isso que ela está falando. Os membros como jumentos. Pronto, aqui ó. Os jumentos eram como de jumentos. Sabe o que é? Grande. É isso que ela está querendo dizer. E a ejaculação era como de cavalo. Estou continuando. Todas as suas palavras grosseiras, chulas. A Bíblia é um livro tão fútil e sem lógica, sem pé nem cabeça. Ela é tão fraca e tão horrenda que existem países a qual ela é proibida. Mas se ela é tudo isso, horrenda, fútil, sem lógica, por que pessoas morrem por ela? Ou por que pessoas matam as outras por terem ela? Por que ela é tão temível se ela é um livro inútil? Por que ela é tão sem importância se ela é um livro qualquer? Ou ela é um livro que diz a verdade, ou ela é o livro mais falso de todos os tempos. Não existe meio termo para ela. A Bíblia é tão impressionante porque eu sou apaixonado pela Bíblia justamente porque ela não esconde os erros que as pessoas cometem. Ela fala uma linguagem que, caramba, para dentro da igreja isso é ofensivo. Mas é isso que ela fala. E eu dei só um exemplo de Ezequiel 23. Existem outros, muitos textos, falando coisas semelhantes ou piores do que isso. E é isso que me deixa ser tão apaixonado pela palavra de Deus. Cara, esse livro aqui, ou ele é muito falso, ou ele é muito verdadeiro. Vamos abrir a Bíblia lá em Amós. Hoje a gente vai andar um pouquinho na Bíblia aí. Amós capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam os necessitados por causa de um par de sandálias. Olha o versículo 7. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eu trabalho com tráfico de pessoas no sentido de exploração sexual. E eu sempre falo assim que o tráfico de pessoas, ele não é um assunto novo, ou ele não é algo novo. A gente pode ver muito bem ali a história de Josué. Quando se recorda da história de Josué? Foi vendido pelos seus irmãos. José, desculpa. Falei o quê? Josué. Perdão, José. José foi vendido ali pelos seus irmãos. E outras coisas mais, outras coisas a respeito de exploração sexual a Bíblia fala. Vamos abrir a Bíblia, vai lá. Juízes, senão vai ficar só nas palavras, e aí vai falar assim, Gustavo não mostra na Bíblia, então vamos lá. Juízes. Juízes, capítulo 19. Versículo 24. Aí depois vocês podem ler o contexto para vocês entenderem o que estava acontecendo e tudo mais e tal, mas é só para a gente entender um pouquinho. Juízes 19, 24.
Fala assim, ó: minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Vocês estão junto comigo aí? Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando a casa, tomou um cutelo e, pegando a concubina, o despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Então a gente vê que a exploração, o abuso, não é algo novo, é algo velho. A venda de pessoas é algo velho. Exploração sexual, a gente pode ver isso em Sodoma e Gomorra, né? Que o pessoal fala tanto dos homossexuais, né? Não que eu sou a favor, nada disso. Mas o que eu estava conversando ainda esses dias, ontem, não lembro, com a Carol e com o Adriano, eu falei assim: a gente está tão preocupado com o que a Bíblia não fala do que com o que a Bíblia fala, né? A gente está tão preocupado com os homossexuais, com os gays, que a gente esquece da própria família. A gente tem colocado que a destruição da família é por conta dos gays. Mas e os divórcios? Por que a gente não briga por isso? Sendo que Jesus, o próprio Cristo, falou sobre o divórcio. E a gente fica preocupado tanto com a destruição da família. Mas enfim, não é isso que eu queria. Não sei nem por que eu entrei nisso. Vamos lá. Então a exploração sexual, a venda de pessoas, o tráfico de pessoas não é algo novo. A gente pode dizer que é uma modalidade nova, uma forma nova, uma forma moderna de se fazer o tráfico de pessoas. Mas esse assunto não é novo. A Bíblia já vai nos dizer a respeito de algumas pessoas que foram vendidas, de explorações sexuais, né? Vamos abrir a Bíblia de novo, lá em Isaías, capítulo 58. (58) em diante diz assim, ó: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procura dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito de justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exiges que se façam todo o vosso trabalho. Eis que jejuais
para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. A gente tem um erro bem grande com a questão do jejum. A gente não sabe direcionar o nosso jejum. A gente jejua aqui, como a palavra do Senhor está falando assim, ó, que a gente jejua para quê? Para que não haja mais contendas e rixas. E Jesus falou assim, ó, se você tem algo contra o seu irmão, não jejua não, cara, deixa sua moeda lá rapidinho, vai lá, se conserta com ele, aí você vai lá e devolve o seu dízimo. E a gente tem jejuado por tanta coisa idiota, a gente tem feito tão errado nossos jejuns, para poder, a gente tem jejuado para poder ter conserto com o nosso irmão. Ó, vai lá e conserta, filho, não precisa se abster de nada não, para isso não, hein? É só ir lá e pedir perdão, hein? É só ir lá e pedir perdão. Continuando aqui, ó, versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamais tu isto de jejum, dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Hoje existe cerca de 36 milhões de pessoas presas ao tráfico. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e vereis o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Existe cerca de 60 milhões de pessoas refugiadas hoje no mundo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua boca ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até que lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os juntamentos, e muitas gerações serás chamado, de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A gente tem se esquecido desse verdadeiro jejum que Isaías que Deus falou através de Isaías ali. A gente tem esquecido os pobres, a gente tem esquecido os refugiados. A gente tem ouvido tanto falar hoje a respeito dos refugiados e tudo mais, né? E a gente tem se esquecido deles como igreja, né? A gente tem desvirtuado isso como igreja. A gente, ao invés de estar acolhendo eles, lá em Campinas chegou alguns refugiados, e quem estava abrigando esses refugiados em Campinas, sabe quem era? Os espíritas. Os espíritas estavam recolhendo esses refugiados, dando moradia e comida para essas pessoas, para esses refugiados. Já acabou a pregação?
falei, caraca, bicho. Eu tô indo aqui horas? Meia-noite. Mentira, não consigo falar tudo isso. E aí a gente tem visto então quem está dando assistência aos refugiados são os espíritas. Sendo que a própria palavra diz que a gente deveria recolher os refugiados, acolher os refugiados. E a gente tem deixado esse trabalho de mão. Tráfico de pessoas hoje é o tráfico que mais cresce no mundo, seguido aí do tráfico de armas e de drogas. Hoje existe cerca de 36 milhões de pessoas presas ao tráfico. A gente não tem noção do que é 36 milhões, mas é muito milhões. É muita pessoa. E aí, o que a gente tem feito? Terceirizado o nosso trabalho como igreja. Deixado que as ONGs façam os trabalhos. Deixado que os espíritas façam o nosso trabalho. Deixar que os próprios povos muçulmanos façam o nosso trabalho. Quantas pessoas não estão sendo recebidas pelos muçulmanos? Vem cá que a gente vai te acolher. Vem cá que a gente vai dar um apoio, uma assistência para você. Algumas das modalidades de tráfico de pessoas é a mendicância, a exploração sexual, adoção irregular, remoção de órgãos, servidão doméstica, casamento sérvio, trabalho escravo, prática de atividades criminosas e muitas outras. Estima-se que hoje exista cerca de 1 milhão de vítimas anuais ao tráfico de pessoas. 1 milhão de vítimas anuais ao tráfico de pessoas. Na Espanha, a cada 100 pessoas, apenas uma mulher, na exploração sexual, apenas uma mulher consegue sair dessa vida. O tráfico de pessoas, ele segue dando qualificações. Existem três características, 3 posicionamentos. Primeiro lugar fica aí com as turistas brasileiras que são exploradas sexualmente. Depois, moradores do próprio lugar. E o terceiro, os estrangeiros. E aí a gente tem se preocupado com tantas outras coisas, ao invés de acolher essas pessoas que estão sendo exploradas, tanto sexualmente, tanto com remoção de órgãos, tanto com trabalho escravo. Eu recomendo vocês assistirem 12 anos de escravidão. Um trabalho fantástico também do Martin Luther King, com a questão dos negros nos Estados Unidos. Se o nosso trabalho como igreja não é de justiça, só que aí eu volto lá no início do que eu comecei falando. Se a nossa motivação for de fazer justiça, for de cuidar desses órfãos, está errado. A nossa motivação em fazer justiça, em cuidar dos órfãos, em cuidar dos refugiados, em cuidar da exploração sexual ou de outras explorações, tem que ser de glória ao Deus vivo. Se a gente fizer sem a glória que é devida a Ele, é mais fácil, sei lá, com os espíritas, que aí você não precisa se preocupar com isso.
Eu não sou contra os espíritas, ai meu Deus, eu sou contra por causa que não tem Deus, né? Mas os caras estão fazendo os trabalhos fantásticos, e eu sou a favor disso. Eu sou a favor da justiça, eu sou a favor dos órfãos e das viúvas, dos explorados. Se a nossa motivação não for essa, aí é melhor sim fazer como os espíritas. Aí não tem problema, você pode ser espírita, não precisa se considerar cristão, aí você pode ficar lá e aí não precisa da glória devida ao Cristo não. Justiça é ou deveria ser o tema crucial da nossa vida cristã, ou da nossa fé cristã. Justiça deveria ser o nosso tema primórdio. Eu acho engraçado, nada contra também as megas igrejas, mas o que eu acho engraçado nas megas igrejas são que elas estão mais preocupadas com o conforto dos seus membros do que com os de fora. Aí eu penso assim, a igreja, todo mundo ouve assim, né? A igreja está dormindo, a igreja está sonolenta, não sei o que tem, a igreja precisa acordar. Tá, se a gente dá comodidade à igreja, ela não vai continuar dormindo? Eu não sou contra a comodidade, sou a favor, porque existem os novos que estão chegando e tudo mais e tal, acolher os novos, não sei o que tem, bababá. Mas se o primordial for o conforto da igreja, ela não vai continuar dormindo? Se eu tenho como ficar dentro da minha igreja cômodo, para que eu vou acordar? Se o nosso tema principal de vida como fé cristã não for de fazer justiça, e volto, se não for para a glória de Deus, não é válido. E aí eu volto a falar sobre aquele negócio que eu falei assim, que a gente está tão preocupado com o que a Bíblia não diz do que com o que a Bíblia diz. A Bíblia está repleta de informações, de versículos falando para a gente cuidar dos pobres, cuidar dos refugiados, e a gente tem se preocupado com tantas outras coisas que a gente não tem se preocupado com o que a Bíblia realmente fala. A gente está tão pertinho aqui do Planalto, é Planalto que chama, né, lá? A gente está tão pertinho aqui, aí tem aquela, meu Deus do céu, bancada evangélica. Oh Jesus, transforma a bancada evangélica em nome de Jesus. Se você é da bancada evangélica, irmão, muda a bancada evangélica em nome de Jesus. Muda ela, que ela não esteja preocupada com o evangélico, mas esteja preocupada com as pessoas. Eu fico muito triste, eu tenho orado. A gente costuma falar muito dos governantes. Eu falo por autoridade própria. Eu falo mal dos governantes, mas eu tenho aprendido, olhando para a Bíblia, que eu tenho que orar pelos meus governantes. Mas se a bancada evangélica está fazendo coisa errada, tá? E a gente tem esquecido de orar por eles. Eu vou falar um nome aqui que talvez vai doer para os direitas, mas eu vou falar, não tem problema não. Quando eu estava na época lá da eleição da Dilma, eu estava orando a respeito das eleições e tudo mais. Foi quando eu comecei a querer me envolver nessa questão de orar pelos governantes e tudo mais. E Deus falou assim, me lembrou da história de Saul, quando o povo queria ter um rei. Lembra disso? E aí
O povo, não, a gente quer um rei, E o Deus falou, não, cara, para que rei? Eu sou rei de vocês, eu sou o rei de vocês. Não, a gente quer um rei, não. Ah, vocês querem um rei? Então tá bom, espera só um minutinho. Saul, levante, vai ser rei. E aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu. A gente tem esquecido que quem está acima das nossas autoridades é Deus. E a gente tem se preocupado com as autoridades, ao invés de se preocupar com Deus nas autoridades. A gente tem esquecido que o maior do que as nossas autoridades aqui do Brasil, ou de qualquer outra nação, é Deus. A autoridade maior é o Deus, o nosso Deus. A gente tem confiado mais na mão dos nossos governantes do que do próprio Deus. E a gente como igreja, temos feito o quê? Colocado a nossa responsabilidade como igreja na mão dos nossos governantes, que já não estão fazendo nada. A gente fica choramingando, o governo não faz nada, reclamando do governo. Mas o papel da igreja é estar no governo. E o que a gente tem feito? Bancada evangélica. Quando a gente começa a entender que a gente precisa trabalhar nas esferas de influência da nossa sociedade, governo, família, religião, quando a gente entende que a gente precisa trabalhar com governo, o que a gente faz? Bancada evangélica. Aí destrói tudo que a gente tem entendido. Se a nossa motivação, a nossa intenção não for dar glória ao Cristo, é tudo como palha, é tudo como ouro lançado ao fogo, é palha seca, fácil de ser queimado, de acabar com tudo. Se não for glória devida a Ele, é tudo como palha, tudo vai ser lançado ao fogo. Olha o que fala em Mateus 23. Mateus 23, 1 ao 4. Não precisa abrir, mas quem já está abrindo não tem problema. Fala assim, ó. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo, pois quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os homens querem artar fardos que nem eles mesmos querem mover esses fardos. E eu acho muito legal, porque lá em Mateus mesmo, no capítulo 11, Jesus vai falar o quê? Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Desculpa. É isso, mas vamos lá, que eu esqueci o versículo. Mateus 11, 28 ao 30 fala assim, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso à vossa alma. Olha só, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí nós queremos o quê? Colocar fardos pesados em nossa congregação, em nossos irmãos, que nem mesmo a gente consegue carregar. Ou melhor, nós nem queremos carregar. Nós mesmos não conseguimos carregar. Ou as autoridades não conseguem carregar.
Mas queremos o quê? Fardo neles. Bora colocar fardo neles. Olha o que Jesus vai fazer no julgamento, em Mateus 25, 34 e 40. Não precisa abrir não. Mas se quiser abrir é bom para falar que eu não estou falando besteira. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitasse preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Imagina Jesus rindo, né? Ô seus abestalhados. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cara, olha o que Jesus vai fazer no julgamento. Eu tive fome, você me deu de comer. Tive nu, me vestistes. Eu estava preso, você foi lá me visitar. Mas Jesus, quando que fizemos isso? Eu não lembro de ter feito nada disso. Ô seus cabeça dura, quando você faz para um desses meus pequeninos irmãos, você está fazendo direto a mim. Toda afronta a um homem, a uma pessoa, a uma vida, é uma afronta direta a Deus. Eu achei engraçado assim, que nós somos chamados a servir o próximo e nós não temos servido. A gente tem em mente muito João 3,16, né? Que é o livro, que é um texto maravilhoso da fé cristã, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que Deus maravilhoso, né? Mas a gente esquece da resposta nossa para Deus, de 1 João 3,16, que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu gosto muito de trabalhar com a igreja, né? Gosto muito de trabalhar com a igreja no despertamento da igreja. Eu gosto muito de estar nas igrejas e tentar despertar as igrejas para entender que existe algo que a gente não está fazendo e que a gente deveria fazer. Quando a gente não faz algo que nós deveríamos fazer, sabe o que nós estamos fazendo? Tardando a volta do Cristo. A Bíblia nos diz que é fácil a gente apressar a volta do Cristo, pregar o Evangelho. Nós estaremos apressando a volta do Cristo. E a gente tem tentado tardar a volta de Cristo. Existem 3 coisas que eu acho que são principais na nossa vida cristã, que é a fé, que é a única que nos dá a salvação, né? Em Efésios vai falar sobre isso, né? Que é através da graça, mas a graça só vem através da fé, né? Então, fé, justiça social e direitos humanos. Por que fé? Pois fé é para Ele, é para Ele, é dele, né?
Justiça social, por quê? Porque é para o pobre. E por que direitos humanos? Porque é para todos os homens. Deus, fé, justiça social, os pobres, direitos humanos, todos os homens. Se eu não me engano, André, o irmão André, do Portas Abertas, ele fala assim, ó: todo ser humano tem direito a uma única coisa: ouvir de Deus. Amém. Todo ser humano tem o direito de ouvir sobre Deus. Eu acho engraçado. A minha linha teológica, a minha igreja é presbiteriana. Então, presbiteriana é aquela reforma, toda quadradinha ali. Gosto muito disso, né? Mas algo que a gente tem conversado lá na igreja é sobre. Nós, como presbiterianos e tudo mais, então, a gente gosta muito de falar sobre a depravação do homem. E eu não desqualifico isso. Sou muito a favor da depravação humana. Nós somos podres, terríveis mesmo. E só que é engraçado porque a gente esquece que lá em Gênesis Deus soprou o Espírito dele em nós. Acabou. Soprou o Espírito. Imago Dei. Agora já era. Agora só quando Jesus voltar e acaba isso. A gente tem pregado tanto sobre a depravação total do homem, e a gente tem esquecido do amor incondicional de Deus. É claro, para aqueles que, né, querem um amor incondicional, né? A gente tem pregado tanto sobre depravação e tem esquecido que Deus soprou em nós o fôlego de vida, o espírito de vida. Deus fez o homem não na intenção de falar: agora o diabo toma conta agora. Não, ele fez o homem para ser a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança do Deus Criador, do Deus Trino, do Deus vivo. Nós somos formados à sua imagem e semelhança. Então, quando eu falo que toda afronta à vida a uma pessoa é uma afronta direta ao Deus, porque Deus não fez o homem para ter a intenção de fazer com que ele seja a imagem e semelhança do diabo. O que a gente tem feito é colocado as características do diabo no homem. A gente precisa voltar a imago Dei, voltar o homem original, ao estado original do homem, ao que ele foi criado. E quando a gente não vai lá com os refugiados, não trabalha com a justiça, não desenvolve esses trabalhos, a gente está caracterizando tudo, está colocando toda a glória ao diabo. Porque olha o que nós temos feito com os pobres. Eu acho muito legal a Madre Teresa de Calcutá, que ela falou assim, quando ela foi questionada: por que você faz isso com os pobres e tudo mais e tal? Por que você faz isso? Porque um deles pode ser o Cristo. Cristo pode estar disfarçado de mendigo. Por isso eu faço isso. Cara, Jesus pode estar disfarçado em qualquer um aqui agora. Eu quero servir você então, Jesus. Jesus pode estar disfarçado de qualquer um. Na verdade, se você faz a qualquer um destes, você faz ao próprio Cristo. Não precisa ser, será que esse é o Cristo? Não, se você faz a essa pessoa, você faz ao próprio Cristo. Se nós fazemos a qualquer um desses pobres, viúvas, refugiados, traficados, mulheres exploradas sexualmente, a gente faz ao próprio Cristo.
Eu concordo plenamente que nós devemos pregar o Evangelho. Concordo, isso, meu Deus do céu, eu sou muito temente a isso de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Mas, se a gente for só para pregar, e a vida da pessoa? Paulo falou assim, ó, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas a gente vai lá com os pobres, ó, Jesus te ama, tá bom? Ah, tá bom, quer aceitar Jesus? Ah, quero aceitar Jesus. Repete a oração comigo. Não. Tá bom? Tá bom. Falou, obrigado, Deus abençoe. Até mais. Ó. Aí a vida da pessoa vai mudar como? A gente não dá um amparo. Nós somos não, corpo, alma e espírito, como chama? Trigotron. Essa palavra aí eu nunca sei. Nós temos corpo, alma e espírito. Ok? Todo mundo concorda com isso, né? Não é uma novidade. Corpo, alma e espírito, não é uma novidade. Só que a gente tem se preocupado tanto com o espírito deixado da alma e o corpo faminto. Não, só Jesus, não, Jesus, falou Jesus, acabou, não precisa mais nada. Cara, não faz sentido isso, não. E o corpo? E o físico da pessoa? E a alma da pessoa? As feridas que existem dentro da alma da pessoa? Os traumas? Hoje em dia as pessoas têm feito psicologia, não é para ajudar as pessoas, é para ajudar a si mesmo. Não sou contra isso, a gente precisa ser curado também de muitas coisas. Mas a gente tem se importado só com o espiritual da pessoa, só Jesus te ama e acabou. A gente não tem levado com... Aí existem os outros também, né? E tem se preocupado só com a carne, né? Só com o físico, né? Também não adianta nada. A gente precisa se preocupar com o corpo, a alma e o espírito das pessoas. Que é chamada, hoje em dia, é chamada missão integral, que é o Evangelho todo para o homem todo. A pregação do Evangelho, eu concordo plenamente. Tem Santo Agostinho, se não me engano, falou assim: pregue o Evangelho se necessário, use palavras. Não concordo com essa frase. Não concordo com essa frase. Pregue o Evangelho se necessário, use palavras. O próprio Cristo é a palavra, porque eu tenho que usar palavras para mostrar o Cristo. Para eu pregar o Evangelho, eu preciso usar palavras. Só com atitudes não se prova nada. Mas aí o que a gente faz? Beleza, tem que usar palavras. Aí esquece o corpo, esquece a alma. Não, beleza, tem que dar comida. A gente esquece a palavra. A gente nunca consegue fazer os três. A gente sempre tem que deixar um de lado. Gente, eu falo a gente porque é a gente mesmo. Não é porque Gustavo está lá em tempo integral, dentro de uma base missionária. Gustavo é o herói. Não, eu sou falho. Eu preciso mudar muito. Mas se a gente não começar a despertar, a entender que a gente precisa dar o Evangelho todo, para o homem todo, a gente vai continuar sentando dentro das nossas igrejas, dentro das nossas bases missionárias, e se tornando cômodos de novo. Eu acho tão impressionante porque assim, é uma graça tão sem graça a nossa, né? Porque tipo assim, a gente ganhou a graça e não quer compartilhar a graça com o próximo. Olha que graça mais sem graça. Já dizia Ariovaldo Ramos, que graça mais sem graça. Se a gente não tem como compartilhar a graça que nós recebemos de Deus,
eu acho que a gente não entendeu a graça, ou melhor, a gente não recebeu a graça. A gente tem a gente trabalha com 2 casas de orações, salas de orações, lá dentro do bairro do Itatinga, lá dentro do Prostíbulo, e a gente trabalha com casa de oração lá em Curitiba também. Hoje em todo mundo existe mais de 2.000 salas de orações se movendo. Aqui em Brasília existe uma sala de oração, acho que fica até aqui perto, não lembro. Existe uma rede aí gigantesca, é lógico que não é todas ligadas uma a outra, mas hoje existe mais de 2.000 casas, salas de oração espalhadas pelo mundo. E por mais que elas não estejam ligadas, se conversando entre elas, se você for em qualquer uma delas, você vai ver que nós estamos falando as mesmas coisas. Jesus está voltando e nós precisamos pregar o Evangelho. E não só isso, dentre outras coisas, outras revelações de Deus, nós estamos falando a mesma coisa. E nós temos ido em igrejas que estão falando as mesmas coisas. Eu acho isso impressionante. Que Deus está nos últimos dias preparando a sua noiva para a sua volta. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Sexta-feira, o Assis, que é o nosso líder, voltou da Coreia do Norte. Sabe o que é a Coreia do Norte? É o país mais fechado do mundo. E sabe como que a gente entrou dentro da Coreia do Norte? Pela porta da frente. O próprio presidente do país pediu o nosso auxílio para eles lá dentro da Coreia do Norte. O país mais fechado do mundo pedindo auxílio para os crentes. Jesus estava voltando. E a gente tem tardado a volta. Caraca, eu quero muito estar com Jesus. Isso aqui é passageiro. Não, eu quero Jesus logo. Muita gente fala assim, Jesus volta logo. Mas a gente não tem feito o que é para a gente fazer para Jesus voltar. A gente tem tardado a volta dele. Nós precisamos acordar. Nós precisamos estar lá dentro dos direitos humanos, fazendo justiça social. E quando eu falo homens, direitos humanos para todos os homens, é independente de sua fé, de sua classe social, de sua raça, de sua sexualidade. Não que a gente não precise trabalhar dentro desses assuntos. A gente precisa mudar a fé das pessoas. Os judeus, que são o povo de Deus, se eles não se converterem ao Cristo, eles vão para o inferno também. Não existe salvação fora do Cristo. Jesus já falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Só Ele é o caminho. Não existe outro meio. A gente precisa trabalhar com as pessoas, independente de qual seja a sua raça, de qual seja a sua fé, a sua sexualidade. Alguém está com a Bíblia, a mensagem aí, ou presta ela aí? Eu particularmente não gosto muito dessa Bíblia, mas eu gosto de um versículo dessa versão. Na verdade, o próprio Peters, sei lá, esqueci o nome dele, o que fez a Bíblia. Ele falou assim que não foi a intenção de fazer ela como Bíblia, né? Então, eu gosto de um versículo nessa Bíblia, porque ela dá uma conotação diferenciada para o versículo tradicionalmente. Que é lá em Salmos não existe, né? Salmo 82,
Vou ler do 4, do 2 ao 4. Não, vamos ler tudo e aí depois a gente frisa do 2 ao 4. Fala assim, ó: Deus convoca os juízes para o seu tribunal. Põe todos eles no banco dos réus. Basta, vocês corrompem a justiça por muito pouco. Permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir o que os exploram. Juízes ignorantes que não enxergam, vocês nem têm ideia do que está acontecendo. E agora tudo está desmoronando, as coisas estão saindo do controle. Dei a vocês, dei a cada um de vocês, juízes, a incumbência de representar o Deus Altíssimo, mas vocês traíram a minha confiança e agora foram exonerados do posto. Ó Deus, dá a eles o deserto que merecem, pois tem o mundo inteiro nas suas mãos. Olha o que fala no versículo 2 ao versículo 4. Basta. Vocês corromperam a justiça por muito tempo. Eu falei muito pouco aquela hora, né? Por muito tempo. Permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos. Aí, é claro que alguns distorcem, né? Esse texto fala assim: os bandidos têm que morrer. Não é isso que está falando, né? Mas tudo bem. Vocês estão aqui para... bandido bom é bandido morto, né? Ô, frase idiota. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar os prejudicados, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que os exploram. Cara, olha a incumbência que existe sobre nós. E o que nós temos feito? Deixado os injustiçados receberem justiça. Ou injustiça, no caso, né? Nós temos deturpado o que a palavra do Senhor nos dá a autoridade de ir lá e proteger os indefesos, de defender os indefesos. A minha oração para a igreja brasileira é que nós possamos acordar imediatamente. Eu acredito muito que a igreja do Senhor Jesus, ela está acordando. Mas a gente precisa agilizar esse despertar da igreja. A gente precisa ir atrás dos indefesos e fazer defesa para eles. Nós precisamos cuidar dos refugiados. Nós precisamos ir atrás dos prostíbulos e salvar aquelas meninas. Nós precisamos ir lá nos pobres, nas favelas. Favela não pode se falar hoje. Comunidade. E cuidar dos pobres. E não favorecer o nosso umbigo. Se nós estivermos favorecendo nosso umbigo, nós seremos tão depressíveis, seremos tão horrendos. Precisamos acordar e fazer alguma coisa. Precisamos levantar da nossa caminha, da nossa zona de conforto e fazer alguma coisa.
Quando a gente começa a enxergar a eternidade e entender a eternidade, a gente começa a entender qual que é o nosso papel aqui na Terra. Quando a gente começa a enxergar a eternidade, entender o que é a eternidade, que nós já somos seres eternos, nós começamos a entender qual que é o nosso papel aqui na Terra. Que nós possamos levantar e caminhar em concordância com o que a palavra nos diz, com o que a palavra nos orienta. Amém? Acho que eu falei muita bobagem, mas que Deus possa cuidar de vocês. Eu tenho uma oração na minha Bíblia e eu gosto sempre de relembrar essa oração. A oração é: Deus, não me deixe passar por essa geração sem tocá-la. Eu não quero passar pela minha geração. Eu posso não deixar, o Gustavo... Olha, lembra do Gustavo? Não quero que recorde de mim, não quero isso. Muitas pessoas tocaram a sua geração e não são lembrados. Eu posso não ser lembrado, mas eu não quero passar pela minha geração sem poder tocá-lo. Eu não quero passar pela minha geração e não abençoar essa geração. Que Deus possa estabelecer o trabalho de nossas mãos, para que o Cordeiro seja digno de receber a glória do seu sacrifício. Já dizia os moravianos, é a própria palavra, né? O lema dos moravianos era que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Então não adianta a gente fazer nada se a glória não for devolvida a Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu queria que você pensasse agora no que move o seu coração. O que te dá sede de fazer no mundo? O que você fala assim: nossa Deus, eu queria tanto fazer isso, mas seja no tráfico de pessoas, seja, sei lá, com os moradores de rua, moradores em situação de rua, seja, sei lá, em qualquer âmbito, que você possa recordar as palavras que Deus já falou com você. Eu falo assim, palavras que Deus falou com você mesmo, assim, e você tem um entendimento que Deus me chamou para fazer tal coisa e eu tenho negligenciado isso, ou eu tenho deixado de fazer isso. Quero que você pense nisso agora e ore a respeito disso, para que Deus possa voltar com essas coisas nas suas mãos e que você possa dar a glória devida a Ele. Que você possa cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Eu acho que seria muito ruim nós chegarmos lá no céu. Deus falou assim: você foi salvo porque a salvação vem pela graça, vem pela fé, mas você não cumpriu aquilo que eu estabeleci para você cumprir. Eu queria que você lembrasse das palavras do Senhor agora e orasse a respeito disso. E falasse: Deus, dê de volta aquilo que eu tenho negligenciado e me deixa cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida, porque você não está no mundo à toa. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós queremos nos achegar diante do Senhor, Pai, e lembrar que o Senhor é um bom Pai e cuida dos Seus filhos.
O Senhor é um bom Pai que ama os teus filhos, Deus. Deus, restabeleça, Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer, Deus. Deus, não nos permita, Pai, não nos permita, Deus, jogar fora aquilo que o Senhor mesmo colocou em nossas mãos para fazer. Pai, nós queremos que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, Pai. Deus, nós queremos que o Senhor seja glorificado, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, venha sobre nós, Pai. E volta com as palavras que o Senhor já colocou em nossos corações, Deus. Deus, que nós possamos não passar pela nossa geração simplesmente por passar, mas que nós possamos tocar essa geração, Deus. Que nós possamos fazer algo por essa geração, Deus. Que nós possamos colocar pessoas, Pai, rendidas aos teus pés. Rendidas aos teus pés, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, Pai. De estabelecer justiça aos pobres, dar defesas aos indefesos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.